Eu sou o professor Bruno Souza, professor de dermatologia, e como você já está cansado de saber, nas provas de revalida caem muitas questões de doenças infecciosas. Então a gente vai fazer uma super revisão aqui sobre hanseníase e leishmaniose tegumentar americana. Então preste atenção aqui que tem grande probabilidade de ter alguma questão sobre esse tema aí na sua prova. Vamos começar aqui falando sobre a hanseníase, que é uma doença infecto-contagiosa crônica de início lento, insidioso, com aí um período de incubação de 3 a 5 anos e é uma doença que acomete tanto a pele quanto o sistema nervoso periférico. Então, o agente etiológico da hanseníase, o Mycobacterium leprae, é um bacilo álcool-ácido resistente, ou seja, um BAR positivo, e é um bacilo intracelular obrigatório. É um bacilo que tem capacidade de invadir macrófagos e de invadir a célula de Schwann. É a única micobactéria com capacidade de invadir a célula de Schwann, que são células aí do sistema nervoso periférico, ou seja, é a única micobactéria capaz de levar à alteração do sistema nervoso periférico, isso é muito importante. Uma outra informação extremamente importante é que o Mycobacterium leprae não é cultivado in vitro até hoje. Então, eventualmente, cai algumas questões dizendo que a gente consegue cultivar o Mycobacterium leprae in vitro e isso está falso, tá certo? Então, vamos seguir aqui com alguns conceitos epidemiológicos aqui muito importantes que eventualmente caem na parte de medicina preventiva. Primeira coisa, a gente precisa lembrar que a hanseníase é uma doença aí de alta infectividade, isto é, muitas pessoas que entram em contato com o bacilo serão infectados, porém, é uma doença aí de baixa patogenicidade, ou seja, daquelas pessoas que são infectadas, poucas irão de fato desenvolver a doença. É importante a gente saber que a hanseníase é uma doença que tem um alto poder imunogênico, ou seja, o Mycobacterium leprae tem uma capacidade grande de estimular o sistema imunológico. E já já a gente vai discutir aqui a imunologia da hanseníase, porque isso é extremamente importante. Outros conceitos extremamente importantes são que a hanseníase é uma doença de alta morbidade, porque ela pode levar sequelas neurológicas irreversíveis, porém, felizmente, é uma doença que tem baixa mortalidade e baixa letalidade, ou seja, poucas pessoas ali irão morrer de fato da doença. Slide super importante aqui para a gente entender a imunologia da hanseníase. E além de a gente entender aqui a imunologia da hanseníase, a gente vai entender um pouquinho da imunologia da leishmaniose, que a gente vai falar mais para frente. Então, muita atenção aqui que você vai matar aqui fisiopatologia de duas doenças super importantes. Primeira coisa, o Mycobacterium leprae é um agente etiológico intracelular obrigatório, como a gente conversou. E o tipo de imunidade específica capaz de conter esse tipo de agente etiológico é a imunidade celular. Então, apenas a imunidade celular é capaz de conter esses agentes intracelulares obrigatórios. A imunidade humoral, aquela capaz de produzir anticorpos, é insuficiente para combater esse tipo de infecção. Então, a gente vai ter aqui a hanseníase como uma doença espectral. Como assim? Em um polo, nós teremos os pacientes com hanseníase tuberculoide, representados pela letra TT, e esses pacientes terão uma forte imunidade celular. Imunidade celular também pode ser chamada de imunidade TH1. E do outro lado do espectro, nós temos aí a hanseníase vichoviana, em que predomina a imunidade humoral, que também é chamada de imunidade TH2. Então, como a gente falou, a imunidade celular é capaz de conter essa infecção. Logo, os pacientes com hanseníase tuberculoide terão poucos Mycobacterium leprae no tecido, terão doença localizada, doença restrita. Ao passo que os pacientes com hanseníase vichoviana terão aí uma doença disseminada, uma doença aí que envolve a pele difusamente, os nervos difusamente, inclusive até órgãos internos. E no meio desse espectro, aqueles pacientes que têm um pouco de imunidade celular, um pouco de imunidade humoral, nós teremos os pacientes com hanseníase dimorfa, tá? Que aí pode ser dimorfa tuberculoide, se estiver mais próximo do polo tuberculoide, dimorfa vichoviana, se estiver mais próximo do polo vichoviano, e dimorfo, aqueles pacientes que terão que têm imunidade exatamente no meio do caminho entre imunidade celular e imunidade humoral. Lembrar que a transmissão da hanseníase ela é feita principalmente pelas vias aéreas superiores e muito raramente é feito diretamente pela pele ou por mucosas por meio de solução de continuidade. E é importante que você lembre que apenas os pacientes multibacilares transmitem a doença. Então, para identificar uma questão de hanseníase, um caso clínico na prova, você tem que localizar essas duas informações. Um paciente que tem lesão de pele ou alguma área da pele com alteração de sensibilidade. Então,
examinador descreveu um paciente com lesão de pele com alteração de sensibilidade, o diagnóstico vai ser aí de hanseníase. E você precisa lembrar que existe uma ordem na perda da sensibilidade dessas lesões cutâneas. Primeiro, existe a perda da sensibilidade ao calor. Depois, nós temos uma perda da sensibilidade dolorosa e, por último, a perda da sensibilidade tátil. Então decora aí na ordem alfabética CDT, né? A primeira calor, e aí seria uma sensibilidade térmica, né? Depois a dolorosa e por último a sensibilidade tátil. E como é que é a história natural da evolução aí da hanseníase? Muita atenção aqui para esse esquema que a gente preparou aqui para você conseguir compreender. Vamos lá. Primeiro, o paciente vai ser infectada pelo bacilo de Hansen, né, pelo Mycobacterium leprae. Esse paciente pode ter uma cura espontânea ou ele pode evoluir aí com a forma inicial da doença, que é a hanseníase indeterminada. Tá? Depois, esses pacientes com hanseníase indeterminada, que é a forma inicial da doença, podem apresentar aí cura espontânea, e a gente consegue ver aqui que até 70% vai ter cura espontânea, porém 30% dos pacientes irão evoluir com alguma forma clínica da doença. E aí ele vai depender do tipo de imunidade que ele tiver, ele vai para algum polo. Ou ele vai para o polo aí tuberculose, ou ele vai para o polo vichoviano, ou ele fica aqui no meio do espectro, né, sendo um paciente dimorfo, dependendo de qual tipo de imunidade celular ou humoral vai predominar nesse paciente, beleza? Então a gente entendendo agora que existem várias formas clínicas, dependendo da imunologia do paciente, a gente consegue discutir aqui rapidamente sobre cada uma dessas formas clínicas. Então, forma inicial da hanseníase, hanseníase indeterminada. Professor, como é que se apresenta? Como é que eu identifico um paciente com hanseníase indeterminada? Vai ter a descrição lá de mácula ou máculas hipocrômicas com alteração de sensibilidade. Então, observa aqui essa fotografia, né, do manual do Ministério da Saúde, duas crianças com lesões hipocrômicas mal delimitadas, localizadas na face. Se a sensibilidade for testada aqui, alteração de sensibilidade, diagnóstico fechado aí de hanseníase indeterminada. No primeiro polo, lá que a gente vem conversando, pacientes com hanseníase tuberculoide. Pacientes com hanseníase tuberculoide, predomínio de imunidade celular, resposta imunológica TH1. Esses pacientes terão poucas lesões ou doença localizada. Observe essa fotografia aqui do manual também no Ministério da Saúde para você compreender como que se apresentam esses pacientes. Então a gente vê aqui uma placa eritematosa bem delimitada, com bordas elevadas e cicatrização central. Isso aqui é típico de hanseníase tuberculoide. Esses pacientes então terão aí doença localizada, terão teste de Mitsuda positivo, que é aquele teste que avalia a imunidade celular do paciente. Então teste de Mitsuda positivo, paciente com boa imunidade celular. E baciloscopia negativa, porque esses pacientes praticamente não têm agente etiológico ali, Mycobacterium leprae nos tecidos. A biópsia desse paciente, se a gente fizer, que não é obrigatório, vai mostrar granulomas, ou seja, agregados de histiócitos contendo ali o Mycobacterium leprae. Do outro espectro, então, pacientes com hanseníase vichoviana, pacientes ali com polo TH2, doença disseminada. Esses pacientes que terão a famosa facies leonina, infiltração da face, infiltração do pavilhão auricular, madarose. Então acompanha aqui, ó, duas fotos do guia do manual do Ministério da Saúde, madarose, perda aqui das sobrancelhas, infiltração da face, múltiplos nódulos, a gente vê vários nódulos aqui, né? Então isso é o que marca aí os pacientes com hanseníase vichoviana. Lembrar que esses pacientes terão teste Mitsuda negativo, porque eles não têm imunidade celular, e baciloscopia positiva, porque tem uma riqueza aí de parasitas, né, na pele desse doente. E do ponto de vista histopatológico, nós não temos aí granulomas. E pacientes com hanseníase dimorfa? Bom, os pacientes com hanseníase dimorfa, a forma clínica vai variar de acordo aí com se o paciente é dimorfo tuberculoide, dimorfo vichoviano ou dimorfo. Mas, de forma prática, para você entender e que o examinador está te apresentando um caso de um paciente com hanseníase dimorfa, ele vai colocar no enunciado que o paciente tem lesões em queijo suíço ou lesões foveolares. Então, palavrinha mágica aí, lesão em queijo suíço ou lesão foveolar, marca lá sem medo, hanseníase dimorfa. É isso aí que você precisa saber. Outra coisa, tema quente também de hanseníase é reações hansênicas ou estados reacionais. Professor, o que é estado reacional? Estado reacional nada mais é do que um estado de hiperativação do sistema imunológico do indivíduo pela presença do antígeno do Mycobacterium leprae. Esses estados reacionais podem ocorrer antes, durante ou após o tratamento da hanseníase, tá certo? Isso é extremamente importante. E como é que você vai identificar rapidamente uma questão de estado reacional?
é aquele paciente que tem um quadro de hanseníase que subitamente apresenta uma piora do quadro clínico. Então você fala, opa, essa é uma questão de estado reacional. Nós temos dois tipos de estado reacional. Reação do tipo 1, reação do tipo 2. Na reação do tipo 1, o paciente vai ter surgimento de novas lesões cutâneas e piora das lesões antigas, associado a neurite intensa. Tá? O tratamento da reação do tipo 1 é feito com prednisona. Reação do tipo 2, chamado de eritema nodoso rancênico. Esses pacientes vão ter nódulos eritematosos difusos pelo corpo, por vezes esses nódulos ulceram e frequentemente esses pacientes têm sintomas sistêmicos, como febre, queda do estado geral, astenia. Além disso, podem ter acometimento de órgãos internos, podem ter acometimento pode ter uveíte, pode ter uma hepatite, uma nefrite, até mesmo uma orquite. Qual o tratamento da reação do tipo 2? Talidomida é a droga de escolha. E aí a gente chega num ponto aqui muito importante, classificação operacional desses pacientes. Como é que a gente separa os pacientes com hanseníase? De acordo com a Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, a gente classifica os pacientes de hanseníase em paucibacilares ou multibacilares. Qual que é aí a diferença? Como é que a gente faz essa distinção? Os pacientes paucibacilares são aqueles que apresentam até 5 lesões cutâneas e os pacientes multibacilares são aqueles pacientes que apresentam mais de 5 lesões cutâneas. Mas muita atenção aqui, se um paciente, independentemente do número de lesões cutâneas, tiver baciloscopia positiva ou 2 ou mais troncos nervosos espessados, esse paciente é classificado automaticamente como multibacilar. Tá? De vez em quando isso aparece aí como uma pegadinha nas questões de hanseníase. Tratamento de hanseníase, atenção aqui, tema quente também. Então, tratamento clássico da hanseníase, como é que é feito? Os pacientes paucibacilares recebem rifampicina e dapsona, e aí são 6 cartelas em até 9 meses, e os pacientes multibacilares recebem rifampicina, dapsona e clofazimina, 12 cartelas em até 18 meses. Esse é o tratamento aí padrão que todo mundo aprendeu aí na faculdade. O fato é que o Ministério da Saúde baixou uma portaria determinando que a partir de janeiro de 2021, todos os pacientes com hanseníase devem ser tratados com 3 drogas, né? Rifampicina, dapsona e clofazimina, independentemente da forma clínica, se ele é paucibacilar ou multibacilar. O tempo de tratamento permanece o mesmo. Então, paucibacilares, 6 cartelas em 9 meses, multibacilares, 12 cartelas em 18 meses. Acontece que existe uma dificuldade de logística aí, até por conta da pandemia, e está sendo um pouco difícil de adotar isso, tá? Então, a gente não sabe como isso vai ser cobrado, como de fato isso vai ser implementado na prática, então muita atenção aí, porque o examinador pode te perguntar, de acordo com a portaria, a partir de janeiro, como vai ser o tratamento. Então preste atenção se o examinador vai colocar essa informação aí muito específica na sua prova. Outra informação aqui extremamente importante é que a gestação e a amamentação não alteram o tratamento da hanseníase, tá? O tratamento continua o mesmo. Conceito de vigilância epidemiológica muito importante, hanseníase, doença de notificação compulsória, e sempre que a gente faz um diagnóstico de hanseníase de um paciente, independentemente dele ter uma forma paucibacilar ou multibacilar, a gente precisa examinar os contactantes desses indivíduos. Se eles tiverem hanseníase, a gente trata. Se eles não tiverem hanseníase, a gente oferece a vacinação da BCG de acordo com a cicatriz desses pacientes. Se os pacientes, os contactantes, não tiverem nenhuma cicatriz, eles recebem uma dose. Se o contactante tiver uma cicatriz, ele também recebe uma dose. Se ele tiver 2 cicatrizes de BCG, não precisa prescrever, ele já está aí, já tem uma certa proteção. Exceção a isso, crianças com menos de 1 ano que receberam já a BCG no nascimento não necessitam ser revacinadas. Beleza? Então, super revisão aí de hanseníase. Então, a gente vai falar agora uma super revisão sobre leishmaniose tegumentar americana, tema também que já caiu aí nas últimas provas do Revalida da UFMT. Relembrando aqui, a leishmaniose tegumentar americana é uma doença infecciosa crônica não contagiosa, tá? Porque ela é transmitida através de mosquito, de lutsomia. É uma doença que acomete tanto a pele quanto as mucosas, predomina em homens acima dos 10 anos e pode ser considerada uma doença ocupacional. Então isso aí pode também estar na prova de preventiva, lá afirmando que a leishmaniose tegumentar americana pode ser uma doença ocupacional, e de fato pode, porque ela é comum naqueles trabalhadores que vão trabalhar em ferrovias ou abrir estradas, que vão desmatar algumas áreas, ele pode ser infectado aí
com a leishmania, beleza? Então, conceitos importantes. Imunologia da leishmaniose tegumentar muito parecida com a da hanseníase. Se o paciente tiver uma resposta do polo TH1, imunidade celular, o paciente vai ter doença localizada com formação de granulomas. Isso aí você já sabe. Se o paciente tiver um predomínio da imunidade humoral, TH2, produção de anticorpos, incapaz de conter um agente intracelular, que a leishmania também é um agente intracelular, doença aí generalizada. Vai ter uma leishmaniose anérgica, generalizada. Então, você já sabe esse conceito aí, porque você aprendeu ali na hanseníase. Então, a gente vai ter aqui as formas clínicas da leishmaniose tegumentar americana, que é a forma cutânea, a forma mais comum, mas também temos a leishmaniose mucosa, que traz uma alta morbidade, e uma leishmaniose menos comum, que é a leishmaniose difusa. Essa leishmaniose do paciente do polo TH2, a gente não vai aqui conversar exatamente sobre ela, porque ela é mais rara e mais dificilmente será cobrada aí na sua prova. Então, o que é que vai ser cobrado? É a forma clássica. Qual é a forma clássica aí? É a leishmaniose cutânea. Ela é causada principalmente pela Leishmania brasiliensis e aqui tem uma fotografia muito característica da leishmaniose tegumentar. Observa aqui, nós temos uma lesão, uma úlcera com uma borda elevada, endurada, muito bem delimitada, que algumas pessoas chamam de borda em moldura, com fundo granuloso, né? Geralmente não tem aí secreção purulenta, tá? Então, e essa úlcera é indolor, muito característica da leishmaniose tegumentar americana. E a leishmaniose mucosa? A leishmaniose mucosa geralmente ela é uma evolução aí da leishmaniose cutânea. Então, geralmente um paciente que teve uma leishmaniose cutânea não tratou, foi tratado de forma inadequada, aquela úlcera ela tende a regredir espontaneamente ali ao longo do tempo, e aí há uma disseminação hematogênica da leishmania que vai se alojar ali nas mucosas, tá? E aí vai ter a leishmaniose mucosa. Então ela deriva de uma disseminação hematogênica da forma cutânea da leishmaniose, e geralmente elas surgem em até 2 anos após a úlcera cutânea. Então a úlcera cicatriza, como eu falei, espontaneamente, mesmo sem tratamento, e ali dentro de 2 anos surgem então as lesões mucosas. Qual o local, qual a mucosa mais comumente afetada pela leishmaniose? É o nariz, tá? Então o nariz é o local mais acometido e depois pode ter até acometimento da boca. Então fotos aqui do manual do Ministério da Saúde, a gente vê aqui essas placas verrucosas, né, no nariz desse paciente, e essa outra fotografia mostrando aqui lesão em lábio e lesão no palato, beleza? Então, evolução aí da leishmaniose. Pergunta de prova. Diante de uma lesão típica de leishmaniose, uma úlcera lá, uma úlcera com borda emoldurada, indolor, de um paciente que tem uma epidemiologia para leishmaniose, qual o primeiro exame que você tem que fazer? Exame de escolha é o exame direto. Então faz uma escarificação ali, uma raspagem da borda da úlcera da leishmaniose e observa no microscópio se você enxerga as formas amastigotas da doença. Enxergou ali as formas amastigotas, o diagnóstico está feito. Então, primeiro exame aí, exame de escolha é o exame direto, tá certo? Então você faz a escarificação, cora aquela lâmina com Leishman ou com Ginza, né, com esses corantes, e observa diretamente o parasita. Outros exames, exame histopatológico, pode ser feito a biópsia, e aí geralmente o que você vai ver é uma doença granulomatosa com supuração, tá? E a cultura é feita no meio de NNN, porém ela não é tão disponível assim nos centros, então um método mais difícil, porém é possível de ser feita a cultura para leishmaniose. Teste intradérmico aqui da leishmaniose é o teste de Montenegro, não esquece isso, tá? Teste de Montenegro, a gente injeta antígenos, né, no antebraço do paciente com antígenos da leishmania e vê se o paciente tem resposta imunológica contra a leishmania ou não. Se o paciente tiver um eritema em duração maior do que 5 milímetros, ele tem um teste Montenegro positivo. Se esse teste for menor do que 5 milímetros, teste de Montenegro negativo. Então pergunta aqui super difícil. Qual das formas clínicas da leishmaniose vai ter um teste de Montenegro negativo? Forma difusa, forma anérgica. Por quê? Porque o paciente tem polo TH2, não tem resposta imunológica, então ele vai ter uma forma aí, um Montenegro negativo, tá? Então ele pode brincar aí com o teste de Montenegro para avaliar o tipo de imunidade aí, se você sabe avaliar o tipo de imunidade de um paciente com leishmaniose. E como é que você trata esses pacientes com leishmaniose tegumentar americana? Droga de escolha aí, N-metilglucanina, que o nome comercial é o
glucantime, tá? A droga de escolha é o glucantime. É indicado pelo Ministério da Saúde associar a pentoxifilina, porque isso melhora a eficácia do tratamento e reduz a toxicidade. E muita atenção aqui, se o agente etiológico for a Leishmania guianensis, que é mais comum no norte do país, aí a droga de escolha não é o glucantime, a droga de escolha é a pentamidina. Informação extremamente específica, mas pode cair na prova, já foi cobrado em provas anteriores. Beleza? Um abraço aí, boa prova para você.